Às vezes, tudo o que precisamos é de uma frase certa, do momento certo. É o que disse Inácio de Loyola Brandão. O jornalista e escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, é tema de Não Sei Viver Sem Palavras, documentário feito pelo seu filho, André Brandão. O documentário vai ser lançado numa semana pra lá de significativa. O autor, que fez clássicos como Zero e Não Verás País Nenhum, completa 90 anos nessa sexta-feira, 31 de julho. O entrevistado de hoje é André Brandão, o nosso documentarista. André, que honra falar contigo. Prazer estar aqui, uma super honra minha também poder estar com você e bater um papo sobre esse filme pra lá de especial. André, como é que foi essa fagulha de você querer filmar o seu pai também dessa maneira, trazer essas memórias dele e deixá-las registradas? Então, o projeto começou na pandemia, né? Por algumas razões diferentes. Eu estava morando com meu pai na pandemia, né? Por razões de pandemia, na verdade, né? Eu tinha me separado de um casamento um pouco antes, acabei estando no meu pai quando a pandemia bateu, e aí não tinha realmente motivo para sair, até porque ali é uma casa que eu costumo brincar que é uma casa que dá gargalhada meio todo dia, assim, é uma casa muito leve, muito gostosa, de fato a companhia deles é muito gostosa, a casa também. Não acabei me estendendo um pouco lá, mas ao mesmo tempo tive um certo incômodo por isso, né? Estava ali com meus 45 anos, morando no pai ainda, então fiquei um pouco... Isso era uma fonte de incômodo. Quer dizer, não é morando no pai ainda, é voltando para o pai depois de toda uma vida já fora. Na verdade, eu saí de casa com 16 anos para morar nos Estados Unidos. E aí, junto com isso, e também super importante, eu comecei a filmar em 2015. Né? Antes disso, eu tive uma longa trajetória como fotógrafo e fiz uma série de projetos no início ali da minha carreira no cinema com o filme, mas estava procurando, e na época eu ainda tinha um sócio, que era o Ricardo Carioba, a gente ainda era sócio na minha produtora, e nós dois já estávamos procurando há algum tempo um projeto maior, um projeto de maior vulto, de mais importância, um desafio maior para a gente. Tínhamos várias ideias e vários planos, mas de repente, estando ali na pandemia, com esse incômodo, com esse desejo de fazer alguma coisa, eu tive, acho que, né, como você chamou, uma fagulha, que eu peguei o meu celular e falei, puxa, vou começar a filmar meu pai. Porque a gente estava compartilhando tanto aquela intimidade da pandemia, né, a intimidade natural de um pai e um filho que estão morando juntos, mas especialmente na pandemia, que a gente ficou ali aquele tempo inteiro juntos, e junto com isso, ele sempre fez muita palestra. Isso na pandemia significou muitas lives, né? Então, com frequência, era quase semanal, se não semanal, às vezes até mais. Tinha uma live, aí a gente assistia ele, eu ficava perto, e é isso. Ele fala muito bem, é sempre assuntos interessantes. E um pouco foi isso, eu falei, puxa, eu vou começar a filmar, sem ainda uma coisa tão definida, e acho que uma semana depois, quando eu e o Carioba começamos a olhar as coisas, a gente falou, meu, aqui tem uma coisa super legal, né? Estou procurando uma história, estamos procurando uma história no mundo, a gente tinha projetos, ainda tem, né? Mas tinha projetos na Amazônia, projetos em vários lugares diferentes, projetos com assuntos sobre a verdade, projetos sobre vários assuntos diferentes. Aí eu falei, puxa vida, acho que aqui, né? Aqui não na casa do meu pai, mas na minha vida, na minha história, tem uma grande história. Eu queira ou não queira, eu sou parte de uma história que é muito interessante, né? Então, foi assim. Aí, rapidamente, comecei a filmar mais. A gente tem uma parceria muito próxima com uma empresa que chama Prosperidade, uma produtora, e ali tem algumas pessoas com quem a gente gosta muito de trabalhar. A Luana Furquim, que é a produtora executiva, que acabou entrando como produtora executiva do projeto, mas também tem o André Colasso e a Vivian Brito, são dois roteiristas que a gente gosta muito, tem muito respeito. Então, rapidamente, a gente chamou um papo com eles, mostrou a ideia, mostrou alguns filmes, todo mundo é super fã dele, já se encantou e se empolgou rapidamente. E aí o que é interessante é que a gente, no primeiro momento, tinha uma ideia de fazer um projeto rápido, que acontecesse, que não fosse muito caro, que em 6 meses tivesse pronto. E isso não existe, né? Para fazer uma coisa direito sobre um assunto como esse, rapidamente, quando a gente começou a pesquisar, começou a pensar, a gente já entendeu que não só merecia, como precisava de uma coisa, de um projeto maior. Então, logo começamos a
tanto estruturar o projeto, porque a gente trabalhou muito no projeto antes de ter recurso, mas também começamos a ir atrás de recurso, escrever o projeto nas leis de incentivo, tanto no PROAC quanto na lei do audiovisual, tivemos recursos pelas duas leis, né? E esse foi o começo. E aí depois foi uma história de mais ou menos quase 5 anos, até o filme tá aqui. E a maneira também como você foi, deve ter tido tempo, inclusive, maior também para você planejar a maneira como o filme foi construído também, né? Sim, sim. Tem uma coisa interessante, que assim, eu acho que assim que a gente chegou nesse ponto de falar, puxa, vamos estruturar uma história maior, eu acho que já começou, já ficou um pouco claro para todo mundo, primeiro, que esse era um filme sobre a história, sobre ele e sobre a história dele, sobre a vida e obra dele. Né? Isso era o principal. Que eu sou parte disso, né? Porque queira ou não queira, éramos 4 pessoas, né? E um só era o filho, mas então não dava para a gente negar isso, mas a gente não sabia ainda como lidar com isso. Ao mesmo tempo, a gente também entendeu, ele tem uma coisa muito fascinante, que é essa confusão, acho que todos temos um pouco, mas ele tem um grau bastante elevado, que é uma confusão entre a fantasia e a realidade. Né? Ele sempre fala muito da fantasia, a fantasia ajuda a suportar a vida, é uma frase que ele fala no filme, ele fala, né, em uma série de falas também, mas ela está no filme. E ele tem, de fato, cara, na experiência de vida dele, uma mistura completa de realidade e fantasia, assim, sabe? Ele vai te contar do almoço que ele foi ontem, ele já vai trazer ali alguma história, algum elemento, ele vai, né? Então, todas as histórias dele, e acho que ele teve a sorte de ter uma vida de fato incrível, mas todas as histórias dele são sempre floreadas, são sempre romantizadas, tem sempre uma camada de ficção por cima. Então, com essa confusão, a partir dessa confusão, a gente já começou a pensar o quê? Assim, que a gente ia trazer a vida dele, que a gente ia trazer a obra dele, que vem muito, bebe diretamente na vida dele, né? Então, relacionando momentos da vida dele que são citados, que são trazidos pela obra, e também, logo, a gente também, ao mesmo tempo, a gente também entendia que a obra dele é muito influenciada pela nossa história, pela história do Brasil, pela história do mundo, mas principalmente do Brasil. Né? Não só, mas principalmente. E principalmente, até como ele fala, né? Ele é de uma geração que surgiu na resistência à ditadura. Né? Então, a ditadura, o Brasil, esses anos de chumbo foram definitivos assim, né? para a carreira dele. Então, a gente sempre entendia que tinha essas camadas, né? Que tinha uma camada da vida dele, uma camada da obra dele que se comunicava, entrelaçava com a vida dele, e essa é outra camada da história do Brasil e do mundo, que essas 3 camadas se entrelaçando o tempo inteiro. Então, esse entendimento de estrutura, eu acho que ele foi muito rapidamente a gente intuiu isso. Né? Aí tinham 2 outras coisas que, naturalmente, eu era quem mais trazia, que era, um olhar e um cuidado com a ancestralidade, né, com esse fio, essa continuidade, né? E também a minha relação com ele. Né? Então, e esses 2, eles sempre ficaram um pouco pendentes, eles demoraram para a gente conseguir colocar isso na estrutura. Né? Então, a gente começou a trabalhar essa estrutura dele, da história dele, da vida e obra dele, relemos muitos dos livros, fomos fazendo progressivamente várias entrevistas com eles, no final a gente fez 7 entrevistas com ele, de 2 a 3 horas de duração, então a gente também, né, angariou um material de quase 20 horas de conversas com eles, que é super legal, porque a gente também sempre teve um pensamento natural no filme de usar esse projeto para criar o máximo possível de memória e organizar as coisas que ele já tem, né, que já são super organizadas. E aí, para amarrar essa coisa da estrutura, à medida que o tempo foi passando, a gente foi achando coisas, né, eu recuperei 38 rolos de Super 8 que a gente tinha. Desde criança, ele sempre filmava muito, tinha desenhos animados, mas tinha esses 38 rolos nossos, né, do meu irmão, da nossa família ali, não só, mas principalmente, né, crescendo no sítio que a gente tinha. Isso a gente já conhecia, então rapidamente a gente trouxe isso para o projeto, mas foi interessante porque eu acho que depois de 1 ano e meio ou 2 de projeto, quando a gente já tinha até um primeiro corte estrutural, mas ainda assim trabalhando só na história dele, e com uma grande pergunta, uma das perguntas que a gente mais debateu foi como que eu entro nessa história?
né, e tinham visões super diferentes. A gente, o Carioba achava que praticamente não tinha que entrar, o Collado, enfim, tinha ali pensamentos diferentes. E aí, mais uma vez, depois de 1 ano ou 2 já trabalhando, já com um texto bem estruturado, longe de estar pronto, mas já bem estruturado da história dele, eu encontrei aqui na minha casa, olhando em arquivos, 29 cartas que ele tinha me escrito quando eu fiz faculdade fora do Brasil, né? Então eu terminei o colegial na Califórnia e acabei indo fazer faculdade em Boston, e durante a faculdade eu fiz um semestre em Paris. Então, de 91 a 98 eu morei esse período todo fora do Brasil, e essas cartas são desse período para essas diferentes cidades, né? E são cartas incríveis, cara, porque são cartas dele, são cartas onde ele fala da gente, da nossa vida, da intimidade, do que está acontecendo, do apartamento que comprou, da mãe que está, né, de como tá, do pai que não está bem, etc, etc. Mas também falava muito, enfim, do que ele estava fazendo, do que ele estava escrevendo, do Brasil, da política, do Fernando Henrique, do Collor, né, e reflexões sobre a história dele, contou casos da história dele, né, e reflexões sobre vida, coisas assim. Então, encontrei essas cartas, já foi um achado, e junto com as cartas eu também encontrei um pequeno livreto, que é um conto chamado A Montanha Mágica, O Nascimento de André. Ele, quando meu irmão Daniel nasceu e quando eu nasci, ele escreveu ali na maternidade mesmo um breve conto, que é lindo, que é lindo e tocante, e profundo, assim, e que, olha que incrível, esse conto, ele fala do meu nascimento, ele descreve o meu nascimento, ele fala das dúvidas dele, das inseguranças dele, da relação dele com a vida, com tudo isso, e ele também fala, num certo momento, sobre o cinema. Num certo momento desse conto de 8 páginas, ele fala, não lembro exatamente o texto agora, está no filme, mas ele assim, fui caminhar e comecei a pensar sobre esse mistério insondável que é o cinema, né? Então, a gente tinha ali todo um texto construído sobre a vida dele e uma dúvida grande de como conectar a minha história com essa história, qual o tom certo disso. Quando eu achei esses textos, eles já trouxeram esse caminho muito bem resolvidos, porque eles tinham os 2 elementos. Eles estavam ali relacionados com a vida e com as coisas dele, mas ele também tinha toda uma conversa comigo e toda uma relação comigo, seja nas cartas, seja, né, no Nascimento, que é para mim, né, meu querido, o texto do livro do Nascimento é para mim e para o meu irmão, então começa com meu querido André, né, é uma carta para mim. E você aparece, inclusive, no filme, a intimidade entre vocês é muito subjetivo também, no documentário, aparece você também falando, né, para ele andar a forma como ele anda, e aparece uma cena entre vocês também, durante o filme também. Isso aí ajuda a mostrar também a relação entre vocês, né? Sim, super. E essa cena, acho que esse grau de qual intimidade a gente ia mostrar também sempre foi uma questão, e a gente foi ajustando e adaptando ao longo do tempo. E essa cena, essa conversa, né, ela nasceu muito dessas cartas. Muito não, ela nasceu inteiramente dessas cartas, porque tem uma das cartas justamente que ele fala, meu pai, seu avô, né, o meu avô Antônio, pai dele, está com 88 anos e está desanimado, não quer mais nada com a vida, não tem mais energia, sabe, assim, acho que chegou ao fim, alguma coisa assim. E aí por acaso, ele estava fazendo 88 anos, eu tinha acabado de fazer 88 anos, e aí a gente pensou nessa conexão, falou, puxa, vamos trazer esse comentário das cartas, que por acaso, eu acho um acaso incrível, né, ele estava fazendo exatamente a mesma idade que ele comentava em relação ao pai dele, naquele momento que a gente conversou. Então, a gente trouxe essa conversa, enfim, quando a gente fez, a gente não sabia ainda exatamente onde ela ia entrar, mas a gente trouxe essa conversa justamente para complementar toda essa conversa, e eu acho que tem uma conversa interessante ali, né, porque, como eu comentei um pouco no começo, essa relação, esse fio de vida, né, que ele é ancestral, mas futurístico, é uma coisa que me fascina bastante, assim, sabe? O quanto a gente, na verdade, é formado por tanta coisa que vem do passado e a gente não sabe. Claro que a gente é, né, uma página em branca, de uma certa forma, mas ela já traz muita coisa. E acho que muita coisa que a gente tem que processar e passar e melhorar também. Assim. Então. E, inclusive, os livros falando muito da infância dele, de Araraquara também, né? Sim. Sim, ele tem essa relação muito curiosa com Araraquara, né? Ele de uma certa forma, saiu
com uma certa rejeição ali, ele fala isso no filme, ele queria sair, ninguém queria ficar lá, porque não tinha muito, né, se ele ficasse lá, ele ia, aquela história que ele fala, que ele ia, né, ficar ali no bar a vida inteira, conversando a mesma coisa com as mesmas pessoas, né, então, ele que estava desesperado para sair, tentar a vida, eu acho que ele sempre teve uma ambição, uma inquietude, uma coisa muito forte ali, né, para ser alguém. Ao mesmo tempo que ele teve essa rejeição, esse desejo absurdo de sair, ele nunca conseguiu sair, ele sempre seguiu conectado, super conectado com a cidade, né? Então, e durante esse tempo todo, um pouco com essa relação de amor e ódio, de rejeição e não conseguir ficar sem, assim, né? E acho que sempre teve um certo saudosismo, que eu diria até que ao longo dos últimos 20 anos acabou até se exacerbando um pouco, né? No sentido das crônicas dele, tocar muito das questões do passado. Ele fez um show com a minha irmã, que a gente tem uma cena no filme que chama Solidão no Fundo da Agulha, que é um show super legal, a partir de um livro que ele escreveu. E é um projeto muito interessante, é um projeto onde ele escreveu o livro, né? Ele escreveu sobre histórias que estavam relacionadas a músicas específicas, né? Então, histórias ali que se passavam ao redor ou que envolviam canções específicas. E aí a minha irmã gravou um CD, ainda tínhamos CDs, começo de 2000 ali, e ela gravou um CD com todas as músicas. E pouco depois, teve uma sugestão de alguém de por que não transformar isso num show, um pequeno espetáculo, assim, né, um pocket show, que eles fizeram, foi um super sucesso, eles seguem fazendo de vez em quando, mais esporadicamente, mas seguem fazendo, é incrível, ele com 90 anos lá. Ele segue, tive um outro papo mais cedo também sobre o filme, me desviando aqui um pouco do assunto, mas isso é muito interessante, como ele segue, cara, com 90 anos, com uma inquietude incansável. Ele tá cansado, ele tá todo mundo, né, tá frágilzinho fisicamente, mas ele só tá fazendo tudo mais devagarzinho, assim, sabe? Mas segue fazendo palestra, segue fazendo... A gente tem um sítio que é a 7 horas de distância, ele vai, então encara. Mas, enfim, voltando. Então, sim, a infância dele foi super marcante para ele, marcou a vida inteira e a carreira dele, e aí... culminando agora um pouco, não culminando, mas tendo também voltando para esse show, em que ele trazia praticamente todas as histórias da infância e da juventude dele, né? E aí a gente acabou usando a história da vinda dele de São Paulo para Araraquara, com 21 anos, para começar a vida ali com uma mão na frente e outra atrás, que envolve o filme Gilda e 2 músicas que estão no filme. Aliás, é inegável, né? A gente que vai ver o filme pergunta, né? Nunca houve um homem como Inácio de Loyola Brandão? Puxa vida, acho que não precisamos ir tão longe. Acho que ele é muito especial, sem dúvida, é uma grande história, mas eu acho que tem muita gente especial, felizmente, assim, né? Então, mas sem dúvida acho que é uma grande inspiração, uma grande história, e acho que da minha parte, enfim, você não me perguntou isso, mas já vou trazer aqui esse assunto, pensando, né, nisso que você colocou de ser um grande homem. Eu acho que o filme ele é, sem dúvida, uma grande homenagem, né? Ele tem esse objetivo de ser uma homenagem, acho que não é uma homenagem chapa branca, nunca quisemos fazer isso, porque, né, não acreditamos nisso. Então, até nesse sentido, achei importante trazer no lugar aonde coube trazer a nossa intimidade, eu achei importante ali trazer essa relação dele como pai, né? De como ele foi como pai, né? Porque eu acho que ali a gente tinha um contexto de que, primeiro no começo dos anos 70, no começo dos anos 70, os pais separados ficavam um fim de semana a cada 2 semanas, era o praxe mesmo, né? Então esse era o tempo que você via, a gente via ele relativamente pouco. Ele próprio, no filme ele não fala exatamente isso, mas fala sobre também, mas em outras situações já colocou, quer dizer, ele estava num momento muito efervescente, né? Eu nasci em 74, ele terminou o Zero em 74, lançou na Itália, depois lançou aqui em 75, lançou Dentes ao Sol em 78, se eu não me engano, depois o Não Verás em 81, então assim, ele estava numa fase muito efervescente. A gente, criança, foi morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, enquanto ele morou em Berlim, então teve um tempo longo na infância, né? Quando a gente morava junto, ficava com ele, era muito curioso, assim, teve um tempo longo na infância que a gente ficou relativamente distante, mas, curiosamente, na época de São Paulo,
eu não tenho essa lembrança da distância, porque sempre que a gente estava com ele, a gente estava fazendo umas coisas bem incríveis, assim. Era sempre passeios incríveis, era o lançamento de um livro aqui, era uma peça aqui, uma peça ali, onde a gente estava no camarim com todo mundo, ou era um filme que a gente estava fazendo. Então, com frequência, né, a gente jogava bola no Ibirapuera, então eu não tenho essa memória da distância, ainda que, de fato, tenha tido ali uma certa distância, e aí, voltando, né, para não querer ser chapa branca, né, também não tem um conflito, não é que a gente traz um conflito grande, mas achei interessante a gente ter a oportunidade de falar sobre essa paternidade, de falar sobre essa relação, e ele colocar que, ele estava um pouco noutra, estava um pouco distante, mas acho que isso não nos impediu de, principalmente depois, a gente começar uma aproximação que foi acontecendo ao longo de toda a vida, e que o filme, eu acho que coroa, né? E parte de um processo também, que aí ele também fala no filme, de desendurecimento, sei que essa palavra não existe, mas que é isso, que ele não queira, além da personalidade dele, ele também é um homem de outra época, né? Então, toda uma dureza para falar sobre emoções, para falar sobre questões, né? Então, a gente também entra um pouco nisso. E ele ainda conta, né, memórias dele como jornalista num período difícil, né, no período da ditadura militar, né, inclusive ele trabalhando no Última Hora, e falando desse período, né, como é que foi desafiador também, né, Última Hora na época apoiando o Jango, né? Sim, exato. A gente está falando aqui bastante da nossa relação, mas lembrando que o filme, isso não chega a ser um detalhe, porque ele é importante, mas ele é pontual, é uma coisa que aparece pontualmente no filme, né? O filme foca principalmente em contar essa longa trajetória dele e a carreira dele, longa trajetória de vida e da carreira dele. E você trouxe esse momento difícil, né? Que foi, como eu comentei, fundamental para a carreira dele também. É curioso isso, né? Porque a carreira dele foi construída sobre esses momentos difíceis e duros, os anos de chumbo. E ele, como você colocou, né? Ele foi já em 57, ele foi contratado pela Última Hora, que era o jornal do Samuel Weiner, que de fato apoiava o Jango, era um jornal que estava relacionado ao Getúlio, né? Até por isso que ele era considerado comunista, como ele conta no filme, que a mãe dele achava que ele trabalhava num jornal comunista, né? E ali, estando ali no jornal, que era um jornal de oposição ao regime que estava se instaurando, ele de fato participou ali na linha de frente de bastante coisa, inclusive no dia do próprio golpe, né, no dia do golpe e no dia seguinte ao golpe, a ida, né, da Polícia Militar, que era a Força Pública, que chamava na época, e, né, entrar na redação, destruir tudo ali, etc. E aí depois ele conviver durante muitos anos com a censura, né, que ao mesmo tempo foi de onde nasceu o Zero, que também é uma história que a gente conta no filme. A gente fez questão no filme de dar espaço, de contar com cuidado longamente as histórias dos principais livros, né? Tem outros que faltaram, que não conseguiram entrar, claro, mas, né, o Zero, acho que é, sem dúvida, uma das grandes obras dele, e o Não Verás País Nenhum, que tocam o Zero, muito fala, né, de um mundo distópico que está ligado à ditadura, né? E o Não Verás é um regime que é o regime pós-ditadura, mas que também é uma situação distópica, e no Não Verás já entram as questões climáticas, né, que é também algo que ele trouxe ali. E é curioso ele contando com um olhar reflexivo, um olhar distante dele, ele vendo depois de muitos anos, ele revisitando a obra também, é isso que é curioso no filme também, né? Sim, foi legal isso, porque de fato as conversas foram muito despretensiosas, né? Em última instância, eram perguntas complexas, eu acho que a gente teve um cuidado muito grande na criação da pauta ali, mas a conversa era muito despretensiosa, né? E ele, inclusive, tem essa característica, mas se você começa a teorizar muito, ou a complicar muitas coisas, ele sai daí, ele fala, puxa, eu não sei disso, eu sei contar história, então ele sempre vai para a história, né? Mas, de fato, a gente teve ali essa chance de refletir com calma sobre cada livro. A gente teve 3 entrevistas em que a gente focou justamente nas histórias de cada livro. Então, a gente teve uma longa entrevista só sobre o Zero, e algumas outras coisas mais, mas a gente foi só do Zero. Depois do Não Verás, depois do Dentes ao Sol, né? Foi interessante. E até essa seleção, essa curadoria dos livros partiu um pouco de nós dois juntos, ele participou um pouco disso, né? Então,
o Dentes, que é essa obra curiosa, porque é uma obra que não foi um sucesso, no sentido que ele próprio fala no filme, tiveram 2 edições, né? Foi um livro quase ignorado, foi um livro realmente que passou despercebido. Não sei se ignorado é um pouco forte, mas um livro que passou relativamente despercebido, talvez até por ter sido lançado pouco depois do Zero, que fez um barulho muito grande, né? Ele até sempre falou que o Zero, que ele não queira, ele virou o Loyola do Zero, e só no Não Verás é que ele conseguiu se livrar dessa pecha, que de uma certa forma, não sei se é pecha, mas dessa, né? Mas que de alguma forma seguiu ele pela carreira dele, né? Então falamos um pouco do Cadeiras Proibidas também, falamos do Verde Violentou o Muro, que é sobre o período que ele teve ali em Berlim, e falamos, acho que esses são os principais livros que a gente fala, que a gente conta mais detalhadamente assim, da história. E um outro livro que chama O Homem em Baixo Relevo, que foi o que deu origem ao Dentes ao Sol, né, que é parte da história do Dentes ao Sol, que tem uma coisa curiosa que ele escreveu, isso foi em 62 que ele escreveu, né? Então ele estava em São Paulo há 5 anos, um dos primeiros exercícios que ele fez. Tem um outro que ele escreveu e também sumiu com esse livro que eu esqueci o nome agora, é Gin, alguma coisa. Mas, enfim, ele escreveu esse Homem em Baixo Relevo e mandou para o Antônio Cândido. Ele conseguiu ali um contato com o Antônio Cândido e mandou para o Antônio Cândido ler. E aí, quando ele foi encontrar com o Antônio Cândido para conversar, o Antônio Cândido falou assim, é muito ruim, meu filho. E aí explicou, né, teve ali a generosidade de explicar que o que acontecia é que todos os personagens dele, no final, eram a mesma personagem. E que você tem que diferenciar os personagens pela forma de falar, pela forma de ver o mundo, pela entonação, enfim, por uma série de atributos e características da personalidade de cada um. Aí depois o Antônio Cândido falou que nem adiantava reescrever, que era para jogar fora o livro e tentar outro. E aí, isso foi em 62, e aí em 65 ele lançou o primeiro, que foi o Depois do Sol. E é curioso a maneira como ele fala com relação a escrever, né? Ele fala com frequência, inclusive desde o período da infância, né? A maneira como ele fala de escrever também, o entusiasmo dele. Ele falando desde o período que ele escrevia em redação em escola também, né? Na escola, sim, o carinho sim. que ele tinha com a escrita. Sim, super. E aí é interessante, eu acho que tem, talvez, né, pensando aqui a partir do que eu conheço, né, acho que tem algumas influências específicas que foram importantes para ele começar a escrever, né, e tomar esse caminho. Acho que uma é meu avô. Meu avô era um leitor voraz, tinha uma biblioteca grande em casa, inclusive para Araraquara, na década de 30, 40 ali, era uma biblioteca considerável, lia muito, então ele cresceu muito nesse ambiente, né, e também lendo. E ele sempre fala da importância de professores em geral e de algumas professoras especificamente, né? Ele fala tem a Dona Lourdes e tem uma outra cujo nome me escapa agora, mas que foram pessoas que justamente incentivaram ele a bancar a fantasia, a acreditar na fantasia, né? E a ir atrás do sonho dele, né? Então ele teve ali algumas pessoas que de fato foram, né, professores que de fato foram fundamentais. Ele tem uma história interessante, que é do professor Ulisses, de matemática, que é uma história longa, que ele conta que, em geral, é a última história do Solidão. É uma história que fecha o show, assim. E ele está contando justamente do exame de matemática, do exame final de matemática no 3º ano, e ele... Basicamente, matemática sempre foi difícil para ele, nunca soube nada direito, ele já tinha repetido 2 vezes, então estava ali um pouco preocupado com repetir de novo, e ele precisava passar no exame de matemática, era o que faltava para definir se ele ia ou não repetir de ano. E aí tinha uma prova, que acho que era uma prova meio pública, que era uma prova que você ia lá, fazia uma prova numa louça, num quadro negro, e que tinham pessoas assistindo, coisas assim. E aí ele conta uma história maravilhosa de como ele chegou lá, era a prova de matemática, mais uma vez, o professor fez uma pergunta, não vou lembrar qual que era, e ele basicamente começa a ter um longo delírio e devaneio com todas as fórmulas e funções e símbolos matemáticos, e aí ele contando, né, ele tem um carisma, uma capacidade de contar histórias que é fascinante. E aí, numa certa hora, o professor vira para ele e fala assim, Inácio, o que você está fazendo? Ele vira e fala assim, inventando a nova matemática. Enfim, e aí ele realmente faz todo um delírio enorme, e no final, o professor, ele precisava tirar 9,5, e o professor dá 10 para ele.
mas ele fala que é 10 pelo delírio, pela fantasia, não me lembro exatamente as palavras que ele usa agora, mas ele fala, vai embora, Inácio, que o seu mundo é o da fantasia. Né? Então, vai atrás disso. Assim. Então, mais um professor, mais uma vez, essa história, sem dúvida, está bastante romantizada, mas algo ali aconteceu, e mais um professor que o incentivou a seguir essa força dele. E essa força, inclusive, se estendeu ao cinema também, né? Ele chegou a trabalhar no cinema como roteirista, e você coloca no filme uma cena de Anushka, manequim mulher também, né? Sim, sim. Ele isso é muito interessante, assim, é algo que eu pessoalmente acho bonito, assim, em relação ao filme e à história, que é ele antes de querer ser escritor, ele queria ser roteirista de cinema. Foi o primeiro desejo dele, né? Acabou indo escrever, ele foi crítico de cinema em Araraquara, ele começou como crítico de cinema aos 16 anos, e ele foi ser crítico porque ele gostava muito de filme, adorava ver filme, não tinha dinheiro para entrar no cinema, então, sendo crítico, que é algo que não existia antes dele, ele conseguiu uma credencial e podia entrar no cinema de graça. Então, ele ia ver filme todo dia, né? Depois ele acabou sendo colunista social, também um pouquinho ali em Araraquara, mas o cinema sempre foi essa paixão muito forte, muito presente para ele. E ele, então, ali, aos 27 anos, ele foi morar em Roma, tentar a vida como roteirista para escrever filme. Isso foi em 63, né, que era uma época que Roma era um polo cinematográfico, Cinecittà, Clint Eastwood, tinha ali todo um movimento grande. E ele nunca se afastou do cinema, ele sempre esteve muito próximo do cinema, sempre conheceu muita gente do cinema, sempre teve muitos amigos diretores, sempre foi em muitos filmes pré-estreia, participou, ele fez uma figuração no País dos Tenentes, do João Batista de Andrade, enfim, sempre esteve muito próximo, sempre viveu e respirou cinema, mas nunca fez cinema, nunca dirigiu um filme, nunca de fato se envolveu com cinema. O Anushka, que é um conto do Depois do Sol, que é o primeiro livro dele, foi transformado num filme, e aí com o Francisco Cuoco, que faz o papel, inclusive, dele, Bernardo, que é... Então, a gente também acabou trazendo uma cena do Anushka para o filme, justamente porque, junto com... Aí eu vou voltar para o começo da nossa conversa, lá atrás, quando a gente falou, né, que a gente falou dessas camadas do filme, a vida dele, a obra dele, os trechos da obra dele que falam da vida dele, a gente também, logo no começo, teve a ideia de trazer cenas de filmes. Cenas de filmes importantes para ele, né, que foram importantes para a formação dele, mas que também contassem histórias da vida dele. Né? E acho que tem vários filmes que a gente trouxe para o filme, talvez tenham dois que mais diretamente fazem isso. Né? Um é o Anushka, que você comentou, porque, de fato, o personagem Bernardo é ele. Morava num apartamentinho na Praça Roosevelt, é ele. Né? Então, tem ali uma cena que ilustra exatamente o que poderia ser um momento da vida dele, ele escrevendo ali no apartamentinho. E aí tem uma outra cena que é um orgulho nosso, uma alegria nossa, que é uma cena de 1 minuto do Boas-Vidas do Fellini, que a gente, né, fez o licenciamento, e é justamente do personagem principal do Boas-Vidas. Ele também era um jovem numa cidade do interior da Itália e que queria sair desesperadamente e sai de trem. Então, tem um momento em que ele entra no trem e a gente trouxe essa imagem justamente para simbolizar essa passagem dele de São Paulo para Araraquara. O filme também tem a narração em off, né, do Gabriel Braga Nunes. Como é que foi essa escolha que você teve? Olha, vou ser muito honesto com você. O Gabriel Braga Nunes é meu primo. Né? Então, além de um grande ator, ele é meu primo. E esse filme ele tem essa característica de ser um filme, eu acho que de uma qualidade técnica impecável, porque a gente tem esse cuidado, mas um filme bastante caseiro, não é? Então, como é que foi esse processo de chegar no Gabriel? E o Gabriel, inclusive, nas cenas de Super 8, tem o Gabriel bebê no filme. Algumas cenas ali são o Gabriel, não é? Ontem a gente teve a pré-estreia aqui em São Paulo, no final ele veio falar, encontrei aquela cena, sou eu mesmo. Enfim, foi um assunto aqui. Mas foi simples, assim, que a gente queria trazer trechos de livros dele, a gente não tinha nenhuma dúvida. Desde o começo a gente achava que essa ideia ia funcionar. Num primeiro momento a gente pensou em trazer uma série de pessoas próximas e ligadas a eles, e pessoas, né, interessantes, assim,
Antônio Torres, Maria Adelaide Amaral, Drauzio Varela, Regina Braga, uma série de pessoas que a gente pensou em trazer para fazer a leitura. A Regina Braga, por acaso, é minha tia, a mãe do Gabriel, né? Então também tem essa relação. O Drauzio também acaba sendo família, meu tio, então essa parte está mais próxima. Mas logo a gente sentiu que essa pluralidade de vozes ia ficar estranho, ia te desviar um pouco, te tirar do filme e criar uma dúvida. Pô, quem são todas essas pessoas? Né? Trazer uma voz ali sem saber quem é pode ficar confuso. Então a gente abandonou essa ideia e aí eu imaginei trazer o meu irmão, o Daniel. Né? Aí a gente fez alguns testes e acabou não funcionando muito. Porque eu acho que o tom da voz dele é muito parecido com o meu e do meu pai. E 2, porque a gente, ao fazer as leituras com ele, a gente percebeu que a gente precisava de um ator. Porque ali era um momento de ficção. Tudo bem que a gente está conectando com a história toda, mas queira ou não queira, é um momento de ficção. É uma pecinha, uma frase, um parágrafo de ficção. E aí, quando trouxemos o Gabriel, puxa, ele virou outra coisa, porque ele de fato trouxe, né, a interpretação para cada uma daquelas falas, assim, e funcionou super bem. E ele ficou super feliz, foi super legal. O filme depois passou por festivais, chegou a passar no Festival do Rio também, né? Passou posteriormente. Como é que tem sido a repercussão dele por esses festivais? Olha, sim, o filme estreou no Festival do Rio, em outubro do ano passado, que foi uma super alegria. Logo depois ele foi exibido na Mostra de São Paulo, então já fiquei super feliz, o meu primeiro filme está, né, nesses dois principais festivais, dois dos principais festivais do país. Aí depois a gente entrou em alguns festivais um pouco menores, mas super legais, o Festival de Pedra Azul, o Teresine, a gente recebeu uma menção honrosa no Festival de Taunus, na Alemanha, que é uma região ali perto de Frankfurt, e ele, na semana que vem, vai passar em Creta, no Festival de Hierapétra. Estou achando incrível. Adoraria ir, mas a minha filha faz aniversário, então não vou conseguir. E meu pai está fazendo aniversário também, então não é uma semana muito boa para sair. Mas tem sido bastante boa. As sessões que eu participei no Festival do Rio e na Mostra foram incríveis, assim. As pessoas têm gostado muito. Não teve crítica ainda do filme, então ainda não tive nenhuma crítica, mas a receptividade das pessoas que assistem tem sido muito boa. Né? Então, vamos ver. Você falou com relação ao aniversário do seu pai e também ao aniversário de sua filha, mas com relação ao aniversário do Inácio de Loyola Brandão, vamos ter comemorações ligadas a ele além do filme? Vamos ter. A gente vai ter comemorações familiares de amigos, né? Vamos ter agora no sábado um almoço para 100 e poucos convidados. E aí no domingo a gente tem um grande amigo da família, que é o João Janese, que ele tinha um restaurante aqui em São Paulo, que a gente frequentava, aqui perto, em Pinheiros, que a gente frequentava muito, que era uma certa confraria, durante muitos anos a gente frequentou, e ele vai oferecer um almoço para o meu pai e para a família no domingo, revivendo um pouco esses momentos dessa confraria que a gente viveu. Então, vão ter pelo menos essas duas comemorações. Bom, então, Não Sei Viver Sem Palavras está chegando aí ao circuito, agora nessa quinta-feira, dia 30 de julho. André, muito obrigado pela atenção, uma honra falar contigo, e que bom que a obra do seu pai está aí mais uma vez agora contada no cinema. Maravilha, eu que te agradeço pelo papo, pela atenção, e vamos ver, tomara que o filme, dentro dos parâmetros, né, de uma obra documental no Brasil, seja um sucesso, porque eu acho que ele merece atingir, eu digo, meu pai, e o filme também, acredito, merece atingir um público considerável. Vamos ver. E qual lembrança você acha que o espectador vai ter desse Inácio de Loyola Brandão que está chegando aos cinemas? Puxa, eu acho que de uma pessoa profundamente inventiva, inquieta, incansável e apaixonado pela vida e pelas pessoas. Acho que tem uma energia muito intensa ali, misturada à fantasia e ao delírio. Isso aí, gente. Bom,
Então, vamos ao cinema, porque tem filme bom chegando aí. Obrigado, André. Muito obrigado pela audiência, uma honra. Obrigado mais uma vez, eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço a todos.